Amém, queridos? E nós estamos meditando nas parábolas de Jesus, como tem sido bom, como temos aprendido com as parábolas de Jesus. Ontem nós começamos falando sobre o servo, né? Prontos para servir, a vida de serviço. Começamos meditando e nós chegamos aqui numa encruzilhada, né? Então, você que não estava aqui ontem, o vídeo está publicado, né, no meu canal do YouTube. Se você está no nosso grupo de WhatsApp, então você também tem acesso ali, tem um link, né? Então, a ministração de ontem está ali. Jesus está falando sobre o servo, né? Como tem que ser a vida desse servo. E ele diz assim, que o servo tem que estar pronto, tem que estar ali, ó, todo arrumado, todo pronto para o serviço, e tem que estar com a sua lamparina acesa. E ele diz assim, olha, bem-aventurado, né? Que feliz é que o servo, quando o seu senhor voltar para casa, ele estiver atento, estiver pronto para abrir a porta para o seu senhor. Então, ele conta essa parábola, e aqui no versículo 40, né? Então, 41, depois que ele conta a parábola, Pedro faz uma pergunta para ele. E Pedro perguntou, Senhor, você está contando essa parábola para nós ou para todos? Bom, eu acho que Pedro não precisava nem fazer essa pergunta, porque numa outra vez que também eles tiveram dúvida acerca da explicação da parábola, ele foi instruído que aquela parábola era apenas para aqueles que tinham sede, aqueles que queriam conhecer mais, e por isso ele explicou a parábola. Talvez ele não estivesse entendendo muito bem o que estivesse acontecendo aqui, então ele pergunta para Jesus, Senhor, está contando essa parábola para nós ou para todos? O Senhor então responde com outra parábola. Olha só, ele vai responder Pedro contando uma segunda parábola, e por isso nós vamos introduzir, vamos juntar essas duas parábolas aqui hoje, como sendo parte da mesma história, do mesmo contexto. E ele responde, quem é, pois, o administrador fiel e sensato, a quem seu senhor encarrega dos seus servos para lhes dar sua porção de alimentos no tempo devido? Bom, a resposta de Jesus é a pergunta de Pedro. Então o que Pedro perguntou? Você está contando essa parábola para nós, os discípulos, ou para a multidão? E aí, Jesus devolve a pergunta e ele começa a contar uma segunda parábola. Aparentemente uma segunda parábola. E ele pergunta assim, quem é, pois, o administrador fiel e sensato, a quem seu senhor encarrega dos seus servos para lhe dar sua porção de alimento no tempo devido? Jesus está falando de quem? Jesus está falando que tem muitos servos, mas dentro também desses servos, tem aqueles servos que são administradores, aqueles servos que estão ali para orientar os outros servos. Então ele tem uma posição diferenciada, ele tem uma posição de responsabilidade diante dos outros servos. E ele diz assim, bom, esse administrador, esse servo tem que ser fiel e sensato. Então, uma das qualidades que nós precisamos entender que é necessário para servir ao Senhor é fidelidade. E o que é fidelidade? Fidelidade, queridos, é você andar segundo a palavra de Deus, é você andar segundo aquilo que o seu Senhor lhe instruiu, é você fazer aquilo que Ele diz que é para você fazer, e não é para você fazer aquilo que Ele diz que não é para você fazer. Parece uma coisa simples e parece uma coisa óbvia, mas é isso que demonstra a fidelidade do servo. É claro que quando a gente fala dessa fidelidade em servir ao Senhor, nós estamos sujeitos a pecar, mas eu e você temos o Espírito Santo vivendo no nosso coração. E o Espírito Santo em nós, quando nós pecamos, ele nos convence na hora do pecado, da justiça, do juízo, e ele nos leva ao arrependimento. E é essa a importância dessa fidelidade do servo. Mas ele também fala que tem que ser um servo sensato. O que é um servo sensato? Vocês lembram que nós comentamos, inclusive ontem, na passagem das virgens, tinham 10 virgens, 5 nécias, 5 loucas
e 5 prudentes, 5 sensatas. E qual a diferença daquelas prudentes sensatas para as insensatas? As sensatas tinham azeite suficiente para manterem as suas lamparinas acesas. E esse azeite, falando da lamparina que o servo tem que ter, falamos ontem, esse azeite nada mais é do que a unção do Senhor, do que o Espírito Santo na sua vida, do que essa caminhada com Cristo, do que esse fogo que queima no nosso coração por mais do Senhor, esse desejo que nós temos pela volta de Jesus e porque nós desejamos que Jesus volte. Quem aqui deseja a volta de Jesus? Quem aqui gostaria que Jesus voltasse o mais breve possível? Quem aqui clama, Maranata, ora vem, Senhor Jesus? Mas para que isso aconteça, eu e você temos que cumprir a nossa missão. Ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Porque ele virá quando a última pessoa ouvir a palavra de Deus. E que lindo vai ser a responsabilidade desse missionário entregando a palavra de Deus para a última pessoa. Ah, mas você está no Brasil, aqui todo mundo já ouviu. Mas você já pensou que talvez se você evangelizar o seu vizinho, esse vizinho que você nem se dá muito bem, e se você ganhar esse vizinho para Jesus, ele também vai entender o ministério dele, e o seu vizinho, ele tem um parente em um outro lugar e ele vai evangelizar esse parente e esse parente vai entregar a vida para Jesus e aquele parente vai até um campo missionário e vai pregar para a última pessoa que nunca ouviu o evangelho. E você foi responsável para que a última pessoa ouvisse a palavra de Deus. Então, queridos, cabe a mim e cabe a você ser um servo sensato, ser um administrador sensato, ser um administrador prudente. E ele diz assim: quem é, pois, o administrador fiel e sensato, a quem seu senhor encarrega dos seus servos para lhe dar a sua porção de alimentos no tempo devido? E é claro também que Jesus está dando aqui um cutucão aqui no ministério que Pedro ia exercer. Jesus já está falando para Pedro e para os discípulos ali: olha, eu estou chamando vocês para algo específico. E vocês lembram lá no livro de João, no último capítulo ali, quando Jesus chama Pedro e fala: Pedro, tu me amas? Apacenta os meus cordeiros. Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. E ele pergunta ainda pela terceira vez: Pedro, tu me ama? Apacenta as minhas ovelhas. Qual era o ministério que Jesus estava entregando nas mãos de Pedro? O ministério pastoral, o ministério de apacentar. E é justamente sobre isso que Jesus está falando com Pedro aqui. Olha, eu vou colocar alguns servos como administradores. Eles têm que ser administrador fiel. Eles têm que ser administradores sensatos, porque eles vão dar o alimento, a porção necessária para os outros servos. E quando nós entendemos isso, nós entendemos que é nossa responsabilidade alimentar o povo de Deus, alimentar o rebanho do Senhor, alimentar com a palavra de Deus, uma palavra pura, uma palavra santa, uma palavra que vem diretamente do trono do Senhor. Mas você é responsável também por levar o evangelho a milhares e milhares de pessoas através do seu testemunho, através da sua vida. E aí o Senhor continua: feliz o servo a quem o Senhor encontrar fazendo assim quando ele voltar. Mais ou menos a mesma coisa que ele já tinha dito aqui no trecho que nós meditamos ontem, né? Que feliz o servo a quem o Senhor encontrar fazendo assim quando ele voltar. Aqui é cuidando dos demais servos, alimentando os demais servos, administrando os demais servos, fazendo com que os outros servos estejam trabalhando. É o que eu estou fazendo aqui hoje com você. Eu estou incentivando, eu estou motivando você, eu estou empurrando você para você cumprir o seu ministério, para você cumprir o seu trabalho. Esse é o papel dos administradores que o Senhor confia. E também vai ser o seu papel. Quando você começar a ganhar pessoas, você também vai continuar motivando essas pessoas. E aí ele diz assim: feliz a quem o Senhor encontrar fazendo assim quando ele voltar. Garanto-lhe que ele o encarregará de todos os seus bens. Olha que coisa linda. Olha que coisa linda. Olha que coisa linda. O Senhor vai nos encarregar de todos os bens quando ele voltar. Mas suponho que esse servo diga a si mesmo: meu Senhor se demora a voltar,
E então começa a bater nos seus servos e nas servas, a comer, a beber e a se embriagar. O senhor daquele servo virá num dia que ele não espera, e numa hora que ele não sabe, e o punirá severamente e lhe dará um lugar com os infiéis. Isso aqui, querido, são para aquelas pessoas que brincam de ser crente, que brincam no reino de Deus, que acha que eles podem se colocar acima de outras pessoas no reino de Deus, manipular essas pessoas, extorquir essas pessoas e falar em nome de Deus sem ser em nome de Deus. E aqui ele está falando que existem pessoas que fazem isso, né? Que existem pessoas que usam de sua autoridade, usam de sua posição para manipular pessoas, para tirar das outras pessoas, tirar a lã da ovelha, deixar as ovelhas sem lã, peladas, né? E ele manda tomar cuidado, né? Porque ele diz assim, olha, que para essa pessoa, isso é um alerta muito grande para nós. Isso é um alerta muito grande para a liderança da igreja. Talvez essa seja uma palavra que se fala assim, isso é para líderes, isso é só para pastores. Não, queridos, todos nós vamos lidar com pessoas na nossa caminhada. Talvez você seja gerente em um trabalho que você tem. E como é que é a sua relação com os funcionários dessa empresa? Porque você tem que representar Jesus. Você tem que deixar a luz do Senhor brilhar através da sua vida. Talvez você seja um professor, talvez você seja... Eu não sei qual é a sua posição. Talvez existam pessoas debaixo de você, debaixo da sua autoridade. Talvez seja na sua casa. Como é que você tem cuidado na sua família, dos seus filhos, nos relacionamentos? E o Senhor está chamando a atenção que todas essas pessoas que estão em um nível de autoridade e que existem pessoas que se submetem a essa autoridade, cuidado com a sua autoridade. Deus não te colocou nessa posição de autoridade para pisar na vida de ninguém, para espizinhar a vida de ninguém, para maltratar ninguém. E ele diz aqui, olha, tome cuidado, porque o Senhor daquele servo virá num dia que ele não espera e numa hora que ele não sabe, e o punirá severamente e lhe dará um lugar com os infiéis. Deus tem misericórdia de nós, Deus tem misericórdia da minha vida, Deus tem misericórdia da tua vida, e Ele nos coloque no lugar daquele administrador fiel, que Ele não coloque daquele lugar daquele servo que está atento, que está vestido, que está arrumado, que está com a sua vestimenta do novo homem, que está com a sua armadura, a armadura de Deus ali, com a sua lâmpada acesa, esperando o seu Senhor chegar. Quando ele bater na porta, ele está pronto para abrir aquela porta e feliz porque o seu Senhor voltou. Mas se esse servo se distrair, se esse servo achar que, porque ele está no lugar de autoridade, ele pode fazer o que quiser com os seus subordinados, ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Porque o Senhor diz aqui que tem um lugar, e esse lugar é juntos com os infiéis. Aquele servo que conhece a vontade do seu Senhor e não prepara o que ele deseja, nem o realiza, receberá muitos açoites. Você conhece a vontade do Senhor? Peraí. Você conhece a vontade do Senhor. Você conhece. Você já leu a palavra de Deus. Você já está aqui há algum tempo. Você já está caminhando. Você conhece a vontade do Senhor. E ele diz assim, aquele servo que conhece a vontade do seu Senhor e não prepara o que ele deseja, nem o realiza, receberá muitos açoites. Mais um ai, ai, ai aqui. Ai, ai, ai. Você quer receber açoites do Senhor? E isso que eu estou falando agora não é um açoite. Isso aqui é uma exortação. Para mim também. Porque eu estou aqui, às vezes, em primeiro lugar, recebendo essa exortação aqui do Senhor, o que Ele está falando aqui na palavra de Deus. Se você sabe o que você tem que fazer e você não está fazendo, peia. É isso que o Senhor está dizendo aqui. Mas olha só também. Mas aquele que não conhece e pratica coisas merecedoras de castigo, receberá poucos açoites. O que ele está falando aqui? Talvez o seu conhecimento não seja suficiente. Talvez você esteja chegando agora na sua caminhada com Cristo. Você não sabe. Por isso que eu digo, vá ler a palavra de Deus, vá buscar do Senhor. Mas também vai receber o seu castigo. Vai ser menor, vai ser um pouquinho menor, mas vai receber também poucos açoites. E aqui ele diz, a quem muito foi dado, muito será cobrado. E a quem muito foi confiado, muito será pedido. Ai, ai, ai. Quanto o Senhor já confiou na sua mão?
o que o Senhor já confiou na sua mão. A quem muito é dado, muito será cobrado. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e que nós possamos estar atentos à palavra do Senhor que Ele nos traz nessa tarde, que Ele nos traz nesse dia. Eu vou me esforçar para ser esse servo que vai estar pronto, que vai estar com a lâmpada acesa, todos os dias, vigilantes, porque eu não sei a hora que o meu Senhor vai voltar, para quando Ele voltar, eu estar ali, olha, preparado e abrir-lhe a porta e dizer, entra, ceia comigo, louvado seja o nome do Senhor. E o meu alerta hoje é que eu não seja esse administrador infiel, que use de uma posição, que use de um lugar de autoridade que porventura o Senhor me colocou para passar por cima desses servos, para maltratar esses servos, para extorquir esses servos. Que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor tenha misericórdia da igreja do Senhor. Nós sabemos que muitos líderes hoje se encontram nessa posição e a nossa oração é, Senhor, tem misericórdia da tua igreja. Tem misericórdia desses líderes, que haja arrependimento, que haja quebrantamento, que haja restauração. E tem misericórdia deste povo que sofre, que imagina que o reino de Deus é uma coisa ruim, porque tiveram líderes ruins na sua caminhada. Louvado seja o nome do Senhor. Administrador fiel, servo pronto, lamparina acesa. É isso que Ele espera de mim e de você. Deus te abençoe em nome de Jesus.